Olá, meus jovens. Cá estou eu novamente e no vídeo de hoje eu trago o filme O Chicote e o Corpo, dirigido pelo diretor italiano Mario Bava, protagonizado pelo icônico Christopher Lee. E bem, gente, como é que eu posso dizer? Esse filme aqui eu achei por acaso. E foi o quarto filme do Mario Bava que eu assisti. O primeiro foi As Três Máscaras do Terror. Depois eu vi o Banho de Sangue, Liz e o Diabo e dessa vez este. Eu estava no YouTube, aí eu achei um vídeo aleatório falando: "Ah, 10 filmes do diretor Mario Bava para você conhecer". Aí eu vi, aí depois fui procurando os filmes que estavam disponíveis no YouTube de preferência. E felizmente Chicote e o Corpo estava. Na verdade, eu já conheci o Chicote e o Corpo. Eu já havia visto ele no YouTube. No YouTube não, perdão. No Google. Mas o pôster dele não me convenceu muito. Aquele Christopher Lee verde, irritado, não me convenceu nem um pouco. E eu só olhei e disse, rapaz, uma bagaceira. E quando eu coloquei pra assistir, eu estava bem descrente do que eu ia achar. Mas felizmente eu encontrei simplesmente um clássico sensacional. E a história de O Chicote e o Corpo é bem simples. Ele tem 1 hora e 26 minutos e ele se passa totalmente dentro de um castelo praticamente. O Lee, ele interpreta o Kurt Manliffe. Ele é o filho do conde, né? Ele fez algo de muito errado no passado que fez com que uma das mulheres que ele se relacionava, cometesse suicídio enfiando uma adaga na garganta. Aí nós temos a mãe dela, que até hoje quer vingança, né? 3 anos se passaram, ela jura que o Kurt vai enfiar a adaga no pescoço dele um dia. E é sensacional porque não demora nem 10 segundos depois que nós somos apresentados a 1 bilhão de personagens e é essa história, o Christopher Lee volta pra casa dele. Aí, gente, como é que eu posso dizer? O filme perde uns 20, 30 minutos desenvolvendo esses personagens e o filme fica naquela coisinha. E descobrimos que o Lee tinha um caso com a Nevenka, que hoje é mulher do irmão dele. E a gente descobre isso de uma forma bem sutil. Eles começam a se pegar na areia, e ele começa a descer chicote nela. E a gente descobre que eles são, ou eram, ou ainda são, ou serão, um casal sadomasoquista. E sensacional. A gente pensa que o filme vai ser mais ou menos esse draminha familiar, né? Pelos próximos, sei lá, 1 hora de filme. Mas não demora muito, o Kurt morre e aí sim o filme começa. Isso tudo que eu falei acontece nos primeiros 35 minutos de filme. Enfim. Bem, gente, então depois de uns 27, 26 minutos de filme, né? O Kurt morre, aí ele é enterrado, ok, tudo bem. E é muito legal ver essa quebra de expectativa que o filme faz. Porque eu, particularmente, eu assisti esse filme sem ler sinopse, sem ver nada, eu só peguei lá e assisti. Então eu esperava que o filme ia ser esse drama familiar, como eu já falei, eles iam gastar mais tempinho com isso. Mas não, o Kurt morre ali rápido, ele é enterrado e eu fiquei agora. O filme vai ser uma investigação, vai virar um filme de investigação, de suspense, né? Sobre quem matou, ia ser essa coisa, ia ser meio que um filme de um noir. Aí eu comecei a me tocar que ia ser um filme de fantasma, ou não, ou de conspiração, ou então ele se fingiu de morto. A gente fica nessas coisas. Tem uma cena que a Neven, que ela tá ouvindo barulho de chicote, olha que legal. Aí ela tá andando. É uma típica cena de suspense de fantasma de personagem burro, que tá ouvindo barulho atrás de uma porta e vai. E no caso é em direção ao quarto dela, mas ela vê que era só um galho de uma árvore fazendo um barulho. É um pouco estranho. Mas é isso. Nesse meio tempo a gente vai descobrindo alguns segredos, como por exemplo, o marido dela, na verdade, ele é apaixonado por uma outra mulher que tá lá na casa, que eu não sei o que faz naquela casa, não sei o que aquela mulher é, mas ele é apaixonado por ela. É tenso isso aí, é tenso. Como assim? Aí nós temos o pai do Christopher Lee, né, o Conde, que morre também, aliás, mas isso é outra coisa, isso é para outro momento. Então fica esse jogo de desconfiança e nada do Christopher Lee aparecer. Até aí é só sugestão da presença dele. Mas ele tá sempre tão presente.
A primeira vez que ele aparece, é lá pros 30 e poucos minutos de filme, tá todo mundo lá na sala tranquilo, e ele aparece no melhor estilo Os Inocentes. A mulher tá lá e ela vira, tá lá no espelho, tá o cara do Christopher Lee serinha. Ele vai lá, ela grita, ele se afasta e some na escuridão. É Os Inocentes puro. Aliás, esse filme, ele me lembrou Os Inocentes em muitos aspectos. Porque, Os Inocentes é uma história sobre o quê? Sobre dois fantasmas pedófilos que querem possuir duas crianças para poder voltarem a se tocar. É sensacional. E aqui é o que? É o Christopher Lee, que é um fantasma pervertido sádico que tá perseguindo a ex-amante ex-amante dele. Sensacional, incrível. E ele aparece da mesma forma como o Peter Quint de Os Inocentes aparece pra Deborah Kerr. Ele aparece e some. Eu achei muito legal, muito engenhoso. E aí eu pensei que, tal como Os Inocentes, o Christopher Lee ia aparecer por 3 minutinhos daqui pra frente. Mas não. Ele aparece mais. Acho legal. Tanto que há um outro momento também que ele aparece que é muito tenso. Ele não aparece por completo. É uma coisa bem interessante. E a Nevenka, ela querendo ou não, ela gosta do Kurt. Porque por mais que ela apanhe, ela é uma masoquista. Ela gosta de sentir a dor. E por isso que ela não gosta do irmão do Kurt. Porque o irmão do Kurt é uma pessoa normal, né? Uma pessoa que bate bem das ideias. E ele, Alfredo, sai daí, Alfredo. Ele, pois é. E o Christopher Lee não. Aí ele volta na cena mais. Da primeira cena estranha desse filme, né? Uma coisa bizarra. Chega lá e mete chicote nela, mete chicote nela, mete chicote nela. É sensacional. É uma cena que eu gelei quando vi essa cena. Eu gelei. Christopher Lee lá metendo. Porque, gente, assim, o Christopher Lee, ele é assim. Ele já dá medo por si só. Christopher Lee tinha 1,98 m de altura. Ele tinha uma cara imponente. Ele já dava medo por si só. Aí o Mario Bava vem e coloca um Christopher Lee fantasma pra ferrar com a minha vida. Gente, nesse dia eu tava morrendo de dor de cabeça. Né? Aí eu terminei de assistir esse filme, foi tranquilo. Eu fui dormir porque tá doido de dor de cabeça. Eu tive um pesadelo com Christopher Lee me chicoteando. Eu me senti honrado, mas foi tenso pra caramba. Esse filme me traumatizou. O diretor Mario Bava, ele já era um tanto quanto conhecido e hoje ele é considerado um ícone do gênero terror. Embora ele não seja tão terror assim, né? Ele acabou posteriormente também criando o gênero giallo lá nos anos 60. Meu Deus, Alfredo, será possível, Alfredo? O que realmente acontece com o Bava? Nos anos 50, o Bava ele era diretor de fotografia. Isso explica por que ele é um cara tão artístico no final das contas. Os diretores, eles, sei lá, eles surtavam, saíam e acabava com o Mario Bava que ia dirigir o resto do filme. Isso aconteceu exatamente 5 vezes. O gênero terror ele foi até proibido pelo Benito Mussolini nos anos 40, mas acabou que o Bava foi o primeiro a dirigir um filme de terror depois dessa proibição. Isso foi em 1956 com um filme que eu acho que se chama aqui no Brasil como Os Vampiros. Né? Não foi dirigido totalmente por ele, mas como eu já disse, foi aquela coisa. Surtou, o diretor surtou e o Mário Bava assumiu. Acho que depois da quinta vez eles viram que acho que eles só meteram dane-se e jogaram o Mário Bava logo pra dirigir, porque no final das contas ele ia dirigir isso mesmo. Aí ele dirigiu A Máscara de Satã. E que, né, fez, né, teve uns problemas lá com a censura, né. E o que ocorre? O Chicote ao Corpo, eu acho que foi o primeiro filme ali dele que fez polêmica, que polemizou. Porque o filme ele recebeu muitos problemas com censura por causa do conteúdo sadomasoquista, né, essa bagaceira toda aí. Tanto que na Inglaterra tiraram todas as cenas de chicotada. Esse pessoal... E você sabe como é que os ingleses são fresquinhos, né? Né? Todo cheio de frescura. O que faz o filme ficar incompreensível. Porque pensem só. Tirou a parte de chicotada. O nome do filme é O Chicote o Corpo. Como assim? Aí, o que aconteceu? O Mário Bava e os roteiristas, o Hugo Guerra e o Ernesto Gastaldi, todos eles assumiram pseudônimos pra, né, criar o filme. Todos eles. Acho que o do Mário Bava é John M. alguma bagaceira aí que eu não sei como é. Então, o filme foi picotado para ser lançado, né? Ele é um filme ítalo-francês. Então ele foi feito na França e na Itália. Mas na hora, os distribuidoras, quando foi para distribuir para o resto do mundo, o filme foi muito picotado.
E acontece que de 88 minutos, ele acabou ficando com 77. Quer dizer, eu não sei quantos minutos ele tinha, gente, melhor dizendo, porque a versão que eu assisti tem 88 minutos. Por quê? Porque muitos anos depois, né, quando foi lançar em VHS, Blu-ray, essa coisa aí, foram resgatadas algumas cenas que foram retiradas. Então o filme acabou totalizando 88 minutos. Mas eu não sei se existe uma versão maior. Talvez exista, né? Vai que alguém encontrou mais cenas e, né, pode existir uma versão maior. Mas oficialmente tem 88 minutos. Mas o filme foi lançado na época em alguns países com 77. E da França até menor, né? Porque, né? Retirou tudo. Enfim. E, cara, isso deve ser horrível, porque, poxa, eu acho até que o filme deveria ser até melhor. Eu fico imaginando como que seria esse filme com aquelas cenas, né, com aquele jogo de luz que o Bava sempre faz, que é excelente. O Bava, ele é um diretor muito artístico. Eu acho que o lema do Bava é assim: ruim sim, feio jamais. Porque, convenhamos, o Bava tem umas bombas aí que só Jesus na causa. Ah, tenso. O Liz e o Diabo, por exemplo, é um filme que eu não gostei muito, não. Achei bem. Né? Mas feio jamais. Porque Bava poderia fazer filme ruim em alguns momentos, mas feio jamais. Então, acontece aqui que ele é um filme muito bonito. Todas as cenas que o Christopher Lee aparece são antológicas. Então eu fico imaginando se na versão se numa versão estendida muito maior, as cenas que foram retiradas, elas fossem mais nesse pique. Porque é muito top, aquelas luzes verdes, vermelhas que ele joga na cara do Christopher Lee, que fica, meu Deus, essa coisa tensa pra caramba. Luzes azuis, verde, tem uma cena aí que a menina tá chorando e tá um vermelhão no fundo dela. A gente pensa que vai ser um demônio lá de trás, é maravilhoso. Aqui no Brasil, eu fiquei vendo que ele é um pouquinho peculiar. Ele não censurou esse filme, eu acho, não sei, mas acontece algo peculiar com ele. Enquanto absolutamente todo o filme fez a tradução literal do título italiano original La Frusta di Corpo, ele não achou muito plausível fazer essa tradução literal. Então o que, que eles fizeram? Meteram Drácula, o vampiro do sexo. Esse título alcança níveis de bizarrice tão grande, tão absurdo, que seria cômico se não fosse trágico. Porque, não é um filme sobre o Drácula e muito menos um filme de vampiro. Tem nem vampiro, tem nem insinuação de vampiro aqui. Mas os produtores acharam um jeito de meter um Drácula aqui. O Christopher, acho que fazendo um adendo aqui, um longo parêntese, o Christopher Lee, interpretou o Drácula, né, umas 12 vezes, se eu não me engano, pela Hammer. E ele se tornou um Drácula, um cara muito icônico fazendo Drácula. Acho que até mais que o Bela Lugosi, com a diferença de que ele não ficou com o estigma de Drácula. Mas o que que acontece? Eu acho que as produtoras brasileiras, elas querem abocanhar algum dinheiro com alguma coisa, resolveu, baseado no Christopher Lee, colocando o nome de Drácula do filme. Mas o subtítulo me quebra, porque como assim o vampiro do sexo? Não tem sexo nesse filme. Tem toda uma insinuação sexual sadomasoquista e sei lá, nojenta, mas não tem sexo. Então como é que é o vampiro do sexo? Não faz sentido tentar entender. Até que o filme acabou sendo, graças a Deus seja louvado, rebatizado para O Chicote o Corpo. Aff. Mas, meu Deus. Não adianta tentar entender, é impossível. Cara, as distribuidoras brasileiras adoram fazer essas bagaceiras. Então, o Lee, né, ele fez vários filmes do Drácula. E como eu já disse, eu acho que ele se tornou mais icônico que o Lugosi, porque eu acho que o Lugosi não fez, sei lá, 13, 15 filmes do Drácula, né? Pelo menos o Lugosi não tem o título de participar de uma das piores adaptações do Drácula, que é, no caso, a terrível Os Ritos Satânicos de Drácula. É um título bonito, mas o filme é uma bagaceira total. Pois é, mas assim, os filmes do Drácula com o Lee vão de excelentes obras-primas, que é o caso do O Vampiro da Noite, até bagaceiras execráveis da humanidade, como é o caso de O Conde Drácula, né? E Os Ritos Satânicos de Drácula. Ah, não, gente, não tem muito o que fazer. Voltando agora para a questão, né, toda a produção, é...
Depois desse filme, a carreira do Bava ela até engajou mais da polêmica que teve. Tanto que, acho que no mesmo ano, um ano depois, ele lançou Seis Mulheres para o Assassino, que é considerado o primeiro filme giallo da história. É muito legal, né? Muito legal. Mas é aquela coisa, o Bava ele é um diretor atmosférico pra caramba. E às vezes ele prioriza mais a estética do que a própria história. É meio que o Dario Argento fez anos mais tarde, com 98% dos filmes dele. É isso, né, gente? É isso. Pois bem, gente, voltando agora para a trama de Drácula, o vampiro dos. Ah, não. Voltando para a trama, o que que ocorre? Após o Christopher Lee aparecer e tacar-lhe chicote na Nevenka, o pai do Kurt, né, do Christopher Lee, morre. Ele é morto com uma adaga no pescoço. E é a partir daqui que o filme fica mais tenso do que já estava, porque começa a ficar aquele ar de desconfiança. Quem será que foi? Você tinha a adaga, você não tinha a adaga, você pensa que dá a adaga, aquela adaga do Satanás ali, o que que tem aquela adaga isso, aquela adaga aquilo. Então começa a nascer esse clima de desconfiança. E o pessoal começa a tacar-lhe o pau na Nevenka, porque ela tá falando que foi o Kurt. É, como é que parei fantasma assassino? Então fica toda essa coisa. E aí, nasce aquela desconfiança que o marido da Nevenka joga, que é assim, não, ele deve estar vivo. Ele deve ter se fingido de morto e tá se vingando da gente. O que é muito plausível, né? Faz muito sentido até. O castelo tem várias passagens secretas, como fica bem claro no momento que ele passa pela lareira ali do quarto do pai dele. Ele poderia ter passado e matado o pai, não poderia? Fica essa dúvida. E essa dúvida, se ele tá vivo, se ele não tá, o que que acontece, fica até o final do filme. Então, ele vai lá, fala, cria aquele ar de desconfiança, mas o filme não sai muito disso daí não, porque é isso, fica nisso. O filme só fica nisso agora. Aí o filme vai perder um pouquinho de tempo com algumas sombras e luzes, até finalmente o carinha resolver tomar alguma atitude, quando a própria Nevenka desaparece misteriosamente. Enquanto ele vai descobrindo, investigando, 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 é um momento em que ele acha a própria Nevenka, a Nevenka tenta matar ele, fazendo uma cara de psicopata estranha, né? Uma coisa estranha, uma coisa estranha. E é nesse momento que eu fiquei, mano, o que que tá acontecendo? A Nevenka tá matando, é o Kurt, o que que tá dando nesse povo aí? Aí tem uma cena também que o irmão dele vai lá e desenterra o Kurt, né? O carinha vai lá, desenterra o Kurt, abre o ataúde, mas o cara tá só o esqueleto lá, não tem como reconhecer. Então o que que ele faz? Queima, taca fogo no Kurt. E aí você pensa, o fantasma foi embora? Não, aí o fantasma aparece de novo pra Nevenka e diz, ó, você não vai poder mais me ver não. E aí eles têm uma cena bem estranha. É muito estranho. É bizarro. É bizarro. Aí, Aí enquanto ele tá queimando o corpo do Kurt, aí ele vê um vulto, ele segue esse vulto, aí ele começa a perseguir o vulto, nada do vulto aparecer. E aí tem todas aquelas pataquadas. Enquanto o irmão do Kurt e o empregado estão indo embora, a Nevenka volta lá pro local onde estão queimando o corpo do Kurt, leva a adaga pro Kurt e começa a se beijar com o Kurt. Aí ela levanta a adaga. E aí nesse momento eu pensei, rapaz, o Kurt tava vivo mesmo. Só que eu fiquei, peraí, o Kurt tá vivo. Mas se ele tiver vivo, não vai fazer sentido algumas coisas que aconteceram no filme. Eu fiquei, calma aí, Né? Aí ela vai lá e vai esfaquear o Kurt. Porque agora ela vai matar ele. Agora ela quer matar o Kurt. Mas aí, quando o irmão dele chega junto com o empregado e diz: Pare, né? Vem cá. Quando a gente volta a olhar, não tem nada ali. E ela tá, sei lá, se beijando com o fantasma. Ou seja, sim, o Kurt de fato morreu. De fato, ele morreu. Não tem fantasma nessa. Não tem, quer dizer, não tem gente se fingindo de morto, não. Ele morreu de fato. Aí ela vai lá dar. E aí, na visão dela, né, ela vai esfaquear o Kurt, mas acaba se esfaqueando. E é nesse momento que algumas coisas são descobertas, como por exemplo, eu tive que o matar duas vezes. Logo ela matou o Kurt. Logo ela também matou o Conde. Ou aparentemente matou o Conde. E aí vem um pequeno diálogo explicativo do marido dela, né? Do irmão do Kurt jogando. Ela deveria de estar possuída. E é totalmente desnecessária essa fala.
Porque poderia deixar a gente na dúvida, né? Poderia deixar na dúvida. Poderia parecer que ela tá louca, né? Desculpa, poderia dizer ela tava doida, esquizofrênica, ou então de fato era o Kurt possuindo ela. Mas esse diálogo foi um pouquinho desnecessário. Aí temos um corte lindo, gente. Quando ele termina de falar, pelo menos agora ela está livre dele. A câmera dá um enfoque no caixão do Kurt pegando fogo, no chicote dele sendo consumido. Cara, esse cara é muito top, mano. É sério. Não, não, não. Sensacional, mano. O que eu posso dizer, gente? Esse final desse filme é simplesmente sensacional. Porque quanto mais o filme vai encaminhando pro final, mais as cores vão ficando mais lúdicas. Temos, claro, a cena que a Nevenka tá chorando porque vão queimar o ataúde do Kurt, porque ela acha que o Kurt tá vivo, afinal de contas. Aí o Kurt aparece pra ela nas sombras, o rosto dele fica todo vermelho. Temos também, claro, a própria cena em que eles vão no mausoléu da família, tem umas luzes vermelhas que eu não sei o que estão fazendo ali, todo aquele conjunto de luz verde. É todo é muito estético. É uma coisa muito estética, é muito bonito, aliás. Toda a correria que tem pra pegar entre aspas o Kurt. Então, assim, ver o próprio irmão incrédulo de que o irmão é um fantasma, que o Kurt virou um fantasma, mas mesmo com as evidências todas jogando para que ele de fato morreu, é também muito legal. O grande problema desse filme, gente, é porque, ele passa todo o primeiro ato desenvolvendo esses personagens, ódios, rancores e dramas e pataquada atrás de pataquada. Só que, além dele não desenvolver muita coisa, perder 26 minutos tentando desenvolver e não desenvolvendo muita coisa. Quando chega no segundo ato e no terceiro, que é para ele usar todo esse desenvolvimento, ele não faz isso, porque o filme deixa de ser um drama familiar para se tornar um caça-fantasmas. Isso é ruim? Não, não é ruim. Claro, ele ainda usa de todo o drama familiar, a questão do cara não amar, né, Venca, e amar sim a outra mulher que eu não sei o que é. Por que eu não sei o que é? Porque não desenvolveu. Que, como é que eu vou saber? Não desenvolveu. Então, essa é uma coisa que me incomodou nesse filme. É porque ele tenta desenvolver, mas não consegue. Porque produtores, eles queriam fazer um filme mais americanizado. E isso é muito visível, porque uma hora ele parece americanizado demais, outra hora ele parece italiano, Mario Bava demais, outra hora ele parece francês demais, e ele fica nesse conflito de identidade. Então isso acaba te desconectando um pouco da história. Tem vezes que eu simplesmente me esqueci quem era aquele cara lá que tava com a Nevenka. Eu me esquecia totalmente que era ele. É o irmão do Kurt. O pai do Kurt, por exemplo, o pai do Kurt é só um velho. O desenvolvimento dele é o quê? Ele é um velho barão, o conde, né? Conde, e que não gosta muito do filho porque o filho é um sádico maluco e que tá quase morrendo. E morre. É isso. Então, assim, o Chicote e o Corpo não é um filme ruim. Não é um filme ruim. É com certeza um dos melhores filmes do Mario Bava. Mas ele meio que tem esse problema com ele. Nada que vá prejudicar desmerecer, tirar todo o brilho que a obra tem. Mas talvez vá prejudicar o espectador que está tentando encontrar algum sentido dentro da trama ou coisa do tipo. Porque vá por mim, esse filme tem 1 hora e 28 minutos. Mas dependendo da sua força de vontade, ele vai parecer que tem 2 horas e 10. Então, outro triunfo desse filme é a trilha sonora, porque a trilha sonora desse filme é simplesmente esplêndida. A música tema, né, que é o Winsor Concerto, meu misericórdia, coisa linda, gente, é sério. Dá vontade de assistir esse filme todo dia só pra ter que ouvir a trilha sonora. E ela casa tão perfeitamente, porque ela é romântica, ela é dramática, e ela acaba dando um peso maior para as cenas. Ok, ok. O Chicote e o Golpe ele é um filme de terror, mas ele é um filme de terror muito bonito de assistir. A trilha sonora também, cara, é muito linda, é muito lindo. O Mário Bava ele usa da trilha sonora nos momentos certeiros, em momentos certos ali. É simplesmente sensacional. As cenas, por exemplo, que o Kurt tá chicoteando a Nevenka, que é meio que um ato de amor deles, né? Que coloca a trilha. Cara, fica lindo e fica bizarro também.
O próprio final, como eu já falei, lembra que eu falei que o close final que dá, é lindo. Cara, é uma coisa linda demais. Então, esse filme aqui tem uma trilha sonora maravilhosa. Vai ser impossível você esquecer essa trilha sonora depois que você assistir esse filme. Pois bem, Mijones, então, Drácula, o Vampiro do Céu. Tá bom, não, não, para, esse título é horrível. Pois bem, O Chicote e o Corpo, eu vou colocar ele como um filme top. Tem lá os seus conflitos de ritmo, mas a atuação, especialmente do Christopher Lee, a trilha sonora, a direção, a estética, a direção de arte, tudo casa tão bem que você simplesmente esquece tudo isso. Então ele é um filme top. É isso, Mijonês. Muito obrigado pela sua audiência, paciência e compreensão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima, se Deus quiser.